Ribeirão Preto anuncia mais uma etapa de castração de cães e gatos e uma discussão ressurge. A técnica é considerada a melhor solução para muitos problemas ligados à causa animal, mas o poder público precisa planejar e entregar mais. A Prefeitura de Ribeirão abriu credenciamento para 700 castrações de animais da cidade. 550 vagas para cães e 150 para gatos. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, esse número vai ser somado a mais de 3.000 procedimentos que já aconteceram no primeiro semestre de governo. Mas quanto isso representa para a realidade do município? E muito pouco, seria uma gota de água no oceano. Para você ter uma noção, perto do número de animais errantes que nós temos em Ribeirão, esse número vindo da prefeitura teria que ser ao mês, tá? Para juntar com os protetores e com as ONGs que também fazem já esse trabalho, para a gente poder castrar pelo menos 1.500 animais por mês. Para quem não tem nada, a gente até aceita comemorar. Ou para quem não entende a gravidade do assunto em relação ao excesso de população animal em Ribeirão Preto, a gente até entende, fala, nossa, tá bom, eu também agradeço. Mas isso representa 0,00 nada diante de uma estimativa de 300 mil animais errantes na cidade. A castração de cães e gatos é uma política pública que vai além da causa animal. É uma preocupação também com o bem-estar e com a saúde do cidadão. De acordo com os protetores, é o principal remédio para combater situações como essa aqui. Seu Virgílio, conta a história dessa turminha. Essa turminha, a mamãe chama Cecília, foi um pedido de ajuda de uma protetora, que ela estava na rua, no frio, num local de muito movimento de caminhões. Nós resgatamos ela numa quinta-feira, no sábado ela deu à luz a esses 10 filhotes. Só que se ela tem eles na rua saudável, em um ano poderia ser 60, 80 filhotes. Nós temos consciência que a administração passada não incluiu um centavo sequer no orçamento desse ano para o meio ambiente, ou seja, para pudesse ser destinada à causa animal. Então hoje, ou seja, o município não tem verba destinada no orçamento para a causa animal, seja para castração ou qualquer outra atividade. Agora, a minha pergunta é, o que está sendo feito em relação ao orçamento municipal para 26, 27 e 28? Isso nos interessa. Nós temos no orçamento municipal documentos e direcionamentos de verbas para o controle de população animal, que é bem-estar e saúde pública. Então, é isso que nos interessa. Emenda parlamentar, vamos pedir. A AVA acabou de pedir uma. E nós vamos conseguir para Ribeirão Preto 400 mil reais de um deputado federal que vai mandar uma verba parlamentar. Só que isso é complemento. Nós temos que ter algo definitivo para que as coisas mudem daqui 3, 4 anos. Se nós não castrarmos em um ano em Ribeirão Preto pelo menos 50 mil animais, a gente não está dando o primeiro passo. E essa política definitiva custa caro e dá trabalho. Só as 3 instituições que ouvimos na matéria oferecem tratamento ou acolhimento a mais de 1.000 animais por mês. Para você ter uma ideia, eu levanto às 5 da manhã, 6 horas eu já estou trabalhando aqui, limpando os cocôs, soltando os cachorros. As 2 meninas que trabalham conosco entram às 7, elas vão até meio-dia lavando os canis. Enquanto isso, eu estou soltando eles, eu estou saindo com os que não podem ser soltos aqui dentro, eu estou tirando a sujeira do... É praticamente o dia todo, não tem dia, não tem feriado, é do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tudo isso deveria ser obrigação do município. O que nós, ONGs e protetores independentes, fazemos é o que o poder público deveria estar fazendo, mas a lei não exige do poder público que se faça isso. É por isso que a principal saída para a causa deve ser mesmo a iniciativa privada, mas o planejamento e o acompanhamento precisam partir da prefeitura. A iniciativa privada está sendo a solução praticamente de tudo, né? PPP, parceria público-privada, acho interessantíssimo. Só que a iniciativa privada, ela não pode assumir todo o ônus, ela tem que ter uma contrapartida. A gente precisa estudar isso. Então, é aquilo que eu falo e que eu vou repetir. Plano Municipal de Bem-Estar Animal. Trabalhar legislativo, executivo e sociedade civil. Ou através do conselho, ou através de diálogos mesmo, para a gente poder construir algo estadista e não apenas governista. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube.
A Paula Ferreira da Costa é médica veterinária, está ao vivo aqui conosco no nosso canal digital da Clube, então a gente segue falando sobre esse assunto. Bem-vinda aqui, Paula. É de fato uma questão de saúde pública quando a gente pensa na necessidade da redução da população animal em situação de rua? Ótima tarde a você. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, né? E sim, é uma questão de saúde pública, o controle populacional. A gente tem muitos animais de rua que vivem em situações precárias, né? Sem cuidado, o risco de doenças que são transmitidas entre um e outro. Além disso, nós temos um grande problema da transmissão de doença para as pessoas, né? Que são as zoonoses. A leptospirose, a raiva, né? Que é a mais conhecida, algumas sarnas. Então, é extremamente importante a gente trabalhar com relação a isso para melhorar a população, né, de cães errantes, diminuir cães e gatos, para que a gente possa também adequar a saúde pública. Doutora, para a gente entender, quanto que varia hoje a castração de um cão, de um gato aí no mercado? Bom, quando a gente fala do procedimento cirúrgico de castração de cães e gatos, nós temos várias técnicas, principalmente anestésicas, né? Então, isso vai depender dos fármacos utilizados e, claro, quando a gente fala, a gente tem gatinhos de 1 quilo até cachorros de 50, 60 quilos. Então, isso determina uma grande variação de valores. E também a técnica anestésica, principalmente. A gente tem técnicas anestésicas que não são tão seguras e técnicas anestésicas que são bastante seguras para controle de dor, para a segurança da recuperação. Então, em média, né, no meio privado, a gente pode falar que varia aí entre R$500 a R$1.200 hoje um procedimento com anestesia inalatória, com toda uma estrutura aí muito bem montada. Existe, então, na sua análise, uma maneira mais inteligente do poder público conseguir resolver esse problema que já saiu do controle, mesmo com valores que podem variar aí muito de um lugar para outro para realizar essas castrações? Então, assim, a castração é a maneira mais inteligente para isso, porque a gente precisa diminuir a quantidade de filhotes que nascem, né? Mas eu acredito que exista também uma grande importância na conscientização dos tutores para diminuir, né, o abandono desses animais. Também haver algum investimento com campanhas de castração, né, e com campanhas de adoção desses animais. E eu acredito que se a legislação, que nós temos leis hoje contra o abandono, né? Talvez aumentar a fiscalização e as penalidades para quem abandonar esses animais. Mas a castração continua sendo, né, a melhor solução, porque além da gente diminuir a população, a gente diminui o risco de infecções, de câncer de mama, principalmente nas fêmeas. Então, assim, é uma ação conjunta aí de vários fatores, né? Médica veterinária Paula Ferreira da Costa, agradeço muito a sua presença com a gente aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até mais, viu, Paula? Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Até.